todos e sejam muito bem-vindos a um novo vídeo aqui no canal. E no vídeo de hoje venho finalmente partilhar convosco como eu edito as minhas fotografias para o Instagram. Mas antes de começarmos este vídeo, não se esqueçam desde já de subscrever ao canal se são novos por aqui, deixarem o vosso grande like e por fim também, claro, de ativarem as notificações para não perderem então os próximos vídeos aqui no canal. Como eu disse então anteriormente, malta, hoje venho partilhar convosco como eu edito as minhas fotografias para o Instagram atualmente, porque na realidade já existe um vídeo destes no canal, não sei se vocês já viram, eu vou deixar na caixa de descrição caso ainda não tenham visto. Foi um vídeo que eu já fiz há algum tempo, onde partilhei convosco como eu conseguia manter o meu feed branco e apesar de ser um vídeo já um pouco antigo, pelo menos do meu ponto de vista, continua a ser um vídeo bastante atual. Eu já não faço tudo o que fazia naquela altura, mas existem certas ferramentas que eu utilizava que ainda hoje utilizo e portanto passem por lá se tiverem interesse. Hoje venho então partilhar como edito atualmente e muito honestamente, malta, é um pouco difícil dizer-vos exatamente aquilo que eu faço, porque a realidade é que depende muito do tipo de fotografia, depende com que câmera que foi tirada, depende da luz, né, da luminosidade onde a fotografia foi tirada, enfim, depende de muita coisa, mas eu vou tentar ao máximo explicar-vos assim o que é que eu faço e pronto, e basicamente é isso. Mas então começar com este vídeo, malta, eu vou colocar aqui o telemóvel para vocês poderem ver o que é que eu estou a fazer. Eu tenho aqui então esta pasta que é foto, não sei porquê, eu acho que tinha fotografia, não sei porque é que alterei, mas pronto. E então tenho aqui nesta pasta, não é, o conjunto das aplicações que eu utilizo para editar então as minhas fotografias. E como podem ver, tenho aqui o VSCO, que é uma que eu utilizo muito, o Facetune 2, que também costumo utilizar bastante, o Lightroom, o Num ou o Num, não sei como é que se diz, o Maldive, que é raro utilizar, o Airbrush também é assim raro, e o Snapseed, que é uma aplicação que eu comecei a utilizar há pouco tempo e que adoro. Esta é então a minha página do Instagram e como vocês podem ver, atualmente eu tenho assim um feed um bocadinho mais para os castanhos, e os brancos também. Aqui está um bocado diferente, aqui nesta já está assim mais para os brancos, quanto nós castanhos, mas não tão escuro como está aqui em cima. E pronto, eu sempre gostei de manter o meu feed assim dentro destes tons, o branco está sempre presente e a minha fase favorita foi sem dúvida alguma esta aqui, que foi na altura do verão, em que estava tudo assim nos tons branco e azul e pronto. Eu vou ser muito honesta convosco, eu atualmente pretendo voltar um bocadinho mais para o feed mais clarinho, tanto que a minha última fotografia foi esta fotografia aqui, como podem ver é uma fotografia bastante clarinha e eu pretendo voltar um bocadinho mais para estes tons em vez, sei lá, destes tons assim, estão a ver que já está assim um bocadinho mais para o escuro, um bocadinho mais para o castanho. No entanto, eu sei que muitas pessoas que me pediram para fazer este vídeo que queriam mostrar como eu cheguei a este resultado aqui, portanto o castanho e o branco, e é isso que eu vos vou mostrar e vou falar-vos depois também um bocadinho de como é que eu consigo chegar a esta fotografia também. Portanto, a ideia deste vídeo é ser assim uma ideia muito geral, mas que realmente vos seja útil de certa forma. Houve uma altura em que eu editava apenas no Lightroom, depois houve uma altura em que eu comecei a editar no VSCO Cam e então eu vou começar pelo VSCO, ok? Porque eu acho que é a maneira mais simples de editarmos as nossas fotografias, pelo menos esta é a minha opinião pessoal. Para isto não ficar muito confuso, ok, eu vou resumir-vos um bocado este vídeo e então eu numa primeira parte vou mostrar-vos um método mais fácil para editar as vossas fotografias dentro do feed que eu tenho, portanto aquele fundo assim branco com aqueles castanhos. E o segundo método que é então fazer o preset no Lightroom. Antes de eu aplicar o filtro, a primeira coisa que eu faço é editar a fotografia em termos de contraste, em termos de realces, em termos de sombras, essas coisinhas todas. Em algumas situações eu prefiro entrar primeiro no Snapseed e noutras fotografias prefiro entrar no Lightroom. No caso desta fotografia que eu vos tinha mostrado, que foi esta aqui, não é? Que foi a última fotografia que eu coloquei. E então a primeira coisa que eu faria nesta fotografia, uma vez que a ideia é ficar assim com aquele fundo branco, seria então vir ao Snapseed e vou abrir aqui então a foto original, que é esta aqui. Pronto, já está aqui a original, como podem ver é uma foto que o fundo é branco, mas é aquele branco assim que não é branco, não é? Não está realçado e eu quero realçar esse branco. A razão pela qual eu adoro esta aplicação do Snapseed é porque o Snapseed tem duas ferramentas que eu utilizo imenso, aliás, acho que são as únicas coisas que eu utilizo nesta aplicação, que é então o seletivo
e o pincel. E então, o que é que estas ferramentas fazem? O pincel, se vocês clicarem aqui, podem ver que tem a exposição, a temperatura, a saturação, etc. E nesta fotografia eu utilizaria para quê? Para clarear o fundo. E então venho aqui à exposição e neste caso eu iria utilizar o mais 0,7 porque acho que é mais indicado, estão a ver? Por exemplo, eu aqui estou a pintar, não é? E acho que fica um branco fixe, mas não fica tão exagerado como porque olhem lá, o fica já demasiado claro e não é isso que eu pretendo, então vou utilizar o mais 0,7. Porquê é que esta ferramenta é tão fixe? É fixe porque vocês podem pintar nas áreas que vocês quiserem e depois podem apagar com a borracha, portanto vocês estão apenas a aplicar a luminosidade em certos pontos da vossa fotografia, o que é muito, muito fixe. Se clicarem aqui neste olhinho, há de reparar que fica tudo vermelho, portanto é a zona em que vocês já pintaram. Eu neste caso, normalmente o que eu faço é pintar tudo, ok, porque acho mais simples, pelo menos nesta fotografia para mim é mais simples pintar tudo e depois então ir com a borracha e depois ir pintando as partes que eu apaguei. Enfim, isto é um bocado trabalhoso, mas vale totalmente a pena. E então, como podem ver neste momento está tudo a vermelho, eu venho aqui esta setinha para baixo e vou clicar na borracha. Agora, uma coisa que eu aconselho, quando quiserem apagar ou quando quiserem pintar, aproximem da área, porque se não aproximarem, o pincel vai ficar muito grande e não vão conseguir apagar ou pintar com tanta precisão. E as únicas zonas em que eu não quero exposição é, portanto, no chão, na minha cara, no meu cabelo e nas minhas mãos. É só isso. Por de resto, quero luminosidade no resto da fotografia, então eu aproximo aqui. Nestas situações eu prefiro utilizar sem o vermelho, que é para ter uma noção do que é que estou a fazer, estão a perceber? Para ver aqui já a diferença. E então vou apagando. Estão a ver, o chão já está muito mais escuro ali, já cria um certo contraste. E eu ainda nem sequer editei nada, olhem a minha pele. A diferença logo que faz, não é? Eu vou apagar aqui só um bocadinho para vocês verem, não vale a pena estar a editar isto tudo, mas só para terem uma noção depois da diferença que faz, o contraste, vejam o antes e o depois, não é? E tenham a noção de que há aqui partes que ainda não tirei a luminosidade. Pronto, e fica assim um resultado deste género. Outra razão pela qual eu gosto também muito disto é porque, imaginem, também tem da saturação, imaginem que querem uma saturação mínima mesmo, portanto menos 10, querem isto tudo assim em preto e branco. Mais uma vez é só selecionar e pintam as partes que querem, não é? E como podem ver, fica logo também uma grande diferença. Em algumas fotografias isto fica muito, muito fixe, é muito útil quando temos algumas cores que não conseguimos mesmo retirar. E depois temos também a ferramenta Selective, que também é uma que eu utilizo muito, que é, portanto, vocês clicam na fotografia, como podem ver tem aqui um ponto, e neste ponto tem o brilho, o contraste, a saturação e a estrutura. Vamos imaginar com a saturação, mais uma vez, querem a saturação no máximo. Este vermelho é o que define, portanto é onde isto está a ser afetado, este ponto, vamos imaginar aqui assim. Reparem no armário, antes e depois, antes e depois. Esta ferramenta é mesmo muito fixe também por causa disso. E também é uma coisa que eu faço. Outra coisa que eu também faço antes de colocar o filtro é vir aqui ao Lightroom e então normalmente o que eu faço é, enfim, fazer aquelas definições básicas, portanto vamos imaginar esta minha fotografia, que foi aquela que vocês viram. Pronto, esta é a fotografia original, então normalmente o que eu faço, se eu tiver com ideias de depois colocar o pincel, não é, no Snapseed, de aumentar a luminosidade e tudo mais, a única coisa que eu vou fazer aqui são aquelas coisas básicas, que é portanto aumentar um bocadinho o contraste, que faço sempre isso, os realces também, porque quero aquele fundo branco, então quanto maior for o realce, mais clarinha fica a fotografia. Depois venho aqui às sombras, normalmente tiro as sombras, mas estão a ver, a minha cara já ficou muito desvanecida, então baixo assim um bocadinho, tentar equilibrar, porque lá está, normalmente vocês podem perfeitamente chegar aqui e aumentar a exposição, estão a ver, e fica logo tudo muito mais claro. A questão é que a vossa cara vai ficar um bocado estranha e por isso é que eu prefiro tratar do contraste, essas coisas à parte e depois ir ao Snapseed e tratar da luminosidade à parte, estão a perceber? E então é mais ou menos isso que eu faço, apesar de eu aumentar sempre um bocadinho a exposição. E pronto, depois baixo os pretos, não, nesta fotografia totalmente não fica bem, mas noutras fica, baixo assim um bocadinho os pretos, que é para
realçar portanto, os pretos que estão nesta fotografia. E os brancos depende, normalmente se houver necessidade de aumentar, aumento, se houver necessidade de baixar, baixo, mas nesta fotografia, por exemplo, eu deixava assim no mais 6, por exemplo, e guardaria então assim a fotografia. Eu mostrei o Snapseed primeiro, mas o ideal é fazerem estas edições primeiro e depois então passar para o Snapseed. E é no VSCO então que eu vou aplicar o filtro que quero para o meu feed no geral, não é? E então vamos ver. Esta é então a fotografia já editada com o Snapseed, como podem ver está tudo muito mais clarinha à minha volta. Eu estou assim com um certo contraste e tudo mais, portanto já fiz também aquelas definições do Lightroom e agora vou então aplicar o filtro. Apenas para que fique tudo muito mais uniforme, estão a ver? Porque sinceramente nesta fotografia eu acho que ela está perfeita, não era preciso colocar o filtro, mas mais para se manter tudo dentro dos mesmos tons. E então os que eu utilizo mais é o A4, portanto o A4, é este que eu tenho utilizado. E normalmente baixo sempre um bocadinho, vamos imaginar, nesta fotografia até ao 5, até ao 6. Antes e depois. E como podem ver, o que este filtro faz, ele cortou ali um bocadinho aquelas cores, não é? Acabou por ficar ainda mais branco, que eu adoro. E então, pronto, e é assim que ficou a fotografia e para mim está perfeita, é assim que ela vai para o Instagram. Posso também dizer-vos que o A6 também é muito fixe e o HB1, na minha opinião, é perfeito para quem quer ter assim um feed branco, um feed clean. E este filtro HB1 também é muito, muito giro e eu acho que é um bocadinho mais feminino do que o outro, não é? Porque mantém assim um bocadinho mais aqueles tons, não sei explicar, mas nesta fotografia, se vocês repararem com o HB1, os tons rosa ficam mais realçados, ao contrário do A4 que já fica mais morto, já fica mais, ou seja, realça mais o castanho, que neste momento é aquilo que eu procuro. E portanto é este que eu tenho então utilizado. Esta é para mim a maneira mais fácil de editar as fotografias e acho que tem resultados fantásticos e foi assim que eu editei as fotografias daquela altura em que me pediram tanto para fazer este vídeo. Todas estas fotografias aqui que vocês estão a ver do meu Instagram foram editadas desta forma. Portanto, conclusão disto tudo, editar o que for necessário em termos de contraste, em termos de saturação. Se vocês querem aquele fundo branco, façam aquilo que eu vos disse, que é a exposição. Uma das coisas que sempre me perguntaram muito era como é que eu conseguia manter o fundo tão clean, tão branco e depois ter aquele filtro, ou seja, lá está, fazer aquele contraste entre a pele e o fundo, pelo menos sempre foi isso que me perguntaram muito e é exatamente desta forma, porque se vocês repararem, eu venho aqui ao VSCO só para vocês terem uma ideia, vou colocar aqui a foto original. Se eu na fotografia original colocasse logo o filtro, portanto vamos imaginar aqui o A4, que é o que eu quero, não é? Como podem ver, fica completamente diferente, ou seja, fica o filtro, não é? Portanto temos aqueles tons castanhos e tudo mais, no entanto o branco que está por trás não se realça de todo. Portanto, editar primeiro tudo aquilo que for necessário, contraste, essas coisinhas todas e só depois então é que se aplica o filtro. Vou mostrar-vos então agora como é que eu edito as minhas fotografias no Lightroom. É como eu já vos expliquei, normalmente utilizo o Lightroom para o contraste e essas coisinhas todas básicas. No entanto, também existem fotografias que eu edito totalmente no Lightroom e vou mostrar-vos com esta fotografia aqui. Eu já meti esta fotografia no Instagram. E então, a primeira coisa que eu faço, muito honestamente, é aplicar um preset e depois fazer as alterações que eu achar necessárias. E então, vimos aqui às predefinições e estes são todos os presets que eu tenho. Tenho aqui Bright, que é um preset muito clarinho, temos o Brown Sugar 1 e o 2, que são o mesmo filtro, mas adaptado, cada um adaptado para fotografias diferentes. E temos aqui os Orange. E depois tenho aqui o preset VSCO. O preset VSCO é este preset aqui que eu fiz, que foi um preset, ou seja, lá está. Lembram-se quando eu vos disse que existem certas fotografias que eu prefiro editar primeiro no Lightroom e depois é que aplico o filtro? Pronto, este preset é exatamente para isso. Foi um preset que eu criei, já com o contraste, essas coisinhas todas que eu pretendo e depois transporto para o VSCO e aplico então o filtro, portanto aquela cor final que eu pretendo na minha fotografia. E então não faço tudo no Lightroom. No entanto, tenho aqui presets que já me dão o trabalho todo feito, por assim dizer. E então estes aqui, os whites,
são presets que eu tenho trabalhado agora há pouco tempo. Como podem ver, é um preset muito clarinho, que era como eu vos estava a dizer, eu queria ver se começava a voltar para estes tons, e eu nem era para vos mostrar isto, mas uma vez que eu estou a pensar em mudar, eu prefiro mostrar já, caso depois vocês me perguntem. E então, como podem ver, é um preset que eu fiz agora há pouco tempo para manter aqueles tons todos clarinhos. Eu sei que muitos de vocês pretendem saber como fazer o preset no Lightroom. Eu vou ser muito honesta convosco, malta, é muito difícil para mim explicar-vos porque não sou profissional do Lightroom, longe disso, e aliás, muitas vezes eu opto por utilizar o VSCO por uma razão muito simples. O que acontece é que o Lightroom é um bocadinho chato porque imaginem que vocês arranjam um preset. Vocês arranjam um preset e vocês acham, ok, este preset é mesmo giro, vou utilizá-lo. Aplicam-no numa foto e vão ver que numa foto é uma coisa e que noutra foto é outra completamente diferente. E lá está, porquê? Porque as fotografias são todas diferentes. Depende da câmera, depende da luz, dessas coisinhas todas. E então, normalmente o meu conselho para isso é utilizarem um único preset e irem alterando ao vosso gosto para aquela fotografia. Falando mesmo sobre os presets do Lightroom, vocês têm várias opções, das duas uma, ou fazem um vosso, ou compram, ou então vão procurar pela internet presets grátis, porque existem, ok? Há pessoas que fazem presets e que oferecem às pessoas. Vocês podem fazer download. E houve uma altura em que eu tentei utilizar, o que acontece é que muitos deles pareciam uma coisa e depois eu aplicava nas minhas fotografias e era outra completamente diferente. E lá está, esse é o problema do Lightroom e que às vezes nos deixa assim um bocado chateados, pelo menos eu falo por mim, é que muitas das vezes temos aquela ideia daquele preset, não é? Aplicamos e é completamente diferente na nossa fotografia. E nesse caso, uma coisa que eu tenho vindo a aprender é que temos de aprender a trabalhar com as ferramentas que existem no Lightroom. As que eu normalmente utilizo para adequar o preset à minha fotografia é as sombras, os realces, a exposição muitas das vezes e às vezes também a vibração. Portanto, é preciso ter um bocado de olho para se tentar perceber se aquilo está dentro daquilo que nós queremos ou não. No entanto, ainda assim aconselho sempre a utilizarem o mesmo preset. Para ser muito honesta convosco, malta, é muito difícil para mim explicar-vos como eu cheguei a este preset, ok? Porque eu vou simplesmente brincando com a fotografia. Sem dúvida alguma que o segredo para os presets do Lightroom, na minha opinião, é as cores. Nós temos aqui um misturador que é o mix de cores, em que vocês podem controlar cada cor. E isto para mim é, sem dúvida alguma, a melhor parte do Lightroom. Mesmo que eu não edite a fotografia toda no Lightroom, eu acabo sempre por utilizar esta história das cores, porque imaginem que eu estou assim num parque em que o verde é mesmo forte, whatever. Eu não quero verde na minha fotografia, então a primeira coisa que eu faço é ir ao Lightroom e retirar o verde. E como é que eu faço isso? Vou à saturação e baixo a saturação apenas da cor verde. Portanto, existem várias coisas que vocês podem fazer no Lightroom. No final deste vídeo vou deixar-vos imagens, portanto screenshots do meu preset, neste caso este aqui que vos estou a mostrar, que é o Orange 5, pronto, que foi o que eu utilizei nesta fotografia. E é como eu vos digo, este é o preset que eu utilizo quando uso o Lightroom, pelo menos atualmente. Espero que vos ajude, porque pronto, caso queiram começar a trabalhar com o Lightroom e quiserem então esse meu preset, eu partilho convosco, eu não me importo. E basicamente é isto que eu faço nas minhas fotografias. Depois, claro, tenho aqui a aplicação, o Nume, que é onde eu coloco então as fotografias para organizar o meu feed, ver como é que eu prefiro. Pronto, estão a ver, e tenho assim várias coisas, posso ir brincando com as fotografias e planear. Tenho aqui várias coisas repetidas e está assim kind of a mess, mas pronto. Eu já tinha falado sobre esta aplicação no outro vídeo também. E depois o Moldive eu só utilizo para uma coisa, que é colocar aquele efeito, aquela textura, sabem? Pode ser esta aqui, que foi a última que eu coloquei. Nesta se calhar não se vai notar muito, mas pronto. Venho aqui então às texturas e coloco aqui no Grain e pronto, e aplico, e como podem ver temos aqui então aquele efeito grain que toda a gente gosta de utilizar. E basicamente é para isto que eu utilizo esta aplicação. Eu não sei para que é que ela serve, de resto, muito honestamente só utilizo para isto. E depois, a outra aplicação, que é o Airbrush, eu só utilizo também esta aplicação para uma coisa, aliás para duas, mas é muito raro, ok? Depende muito mesmo da fotografia. Existem fotografias em que eu tenho mesmo muita necessidade de fazer isto, que é, portanto, vou mostrar-vos. Vamos imaginar esta fotografia, vá, pode ser esta. Primeiro, para a ferramenta manchas, que é basicamente vocês retirarem as manchas que vocês têm na vossa pele. Vamos imaginar este sinal que eu tenho aqui e quero tirar. Clico aqui em cima e pronto, já desapareceu, como podem ver.
antes e depois. Pronto, isto é uma das coisas que eu faço, apesar de eu nunca tirar aqueles sinais das minhas fotografias, mas é apenas para vos mostrar. E depois, outra que eu utilizo muito é o tom de pele. E o tom de pele é basicamente para pintarmos a nossa pele, ponho sempre no máximo para ver as alterações. Nesta fotografia, como já está editada, não se vai notar muito, mas vamos imaginar, eu aqui estou um bocadinho mais bronzeada, vou pôr aqui assim a pele mais clarinha para vocês verem. E depois, claro, têm que apagar nos olhos e na boca e essas coisas. E pronto, antes e depois, estão a ver? A pele ficou muito mais clarinha. Normalmente eu utilizo isto porquê? Porque existem fotografias em que a cor da minha pele desaparece, não sei porquê, eu fico demasiado branca e então venho sempre aqui e escureço um bocadinho para que fique bem na fotografia. Nesta fotografia, claro que não se justifica porque a fotografia já está editada, mas enfim, apenas para vocês terem uma ideia. O Facetune é também uma aplicação que eu utilizo imenso e vou mostrar-vos porquê. Uma das coisas, esta fotografia não está editada, não está nada, ok? Portanto, as ferramentas que eu gosto de utilizar no Facetune são aqui no retocar, que é, portanto, o branquear, o suavizar e o detalhe. São as que eu gosto mais. De vez em quando venho ao remodelar também, é muito raro, mas existem situações em que, por exemplo, as minhas costas ficaram tortas, ou seja o que for, não é, que estragam um bocadinho a fotografia, venho aqui ao melhorar e melhora assim um bocadinho, né? Isto aqui, claro que não, é preciso ter cuidado, né, malta? Mas imaginem, nesta fotografia não alteraria absolutamente nada, mas vamos imaginar que o meu braço está um bocado gordo aqui, por exemplo, não me incomoda de todo, mas pronto, baixava aqui assim um bocadinho. Temos o antes e o depois, pronto, isto está mal feito, claramente, a sombra está toda torta, mas pronto. Apenas para vocês terem essa ideia, mas acho que isso já toda a gente sabe, que o Facetune tem essa funcionalidade. Eu só utilizo mesmo em situações de as minhas costas ficaram tortas, ou então a minha postura pessoalmente parecia que estava boa, mas a fotografia não transpareceu, então tento endireitar um bocadinho, mas é muito raro utilizar esta funcionalidade, muito honestamente. Depois, outra coisa que, como eu estava a dizer, temos o suavizar no Lightroom e temos também os detalhes e o branquear. E então o branquear utilizo para duas coisas. Primeiro, para branquear um bocadinho os meus dentes, porque às vezes com os filtros os dentes ficam mais escuros e então eu às vezes vou lá e dou assim um retoque. O suavizar, acho que vocês já sabem, não é? Para suavizar assim a cara. Isto em demasia fica horrível, está bem? Antes e depois, mas às vezes é necessário para retirar um bocadinho aquele brilho que fica na fotografia, eu às vezes utilizo. Aliás, eu utilizo sempre, muito honestamente, mas sempre numa quantidade muito baixinha, mesmo só para retirar aquele brilho. E depois os detalhes que eu adoro para colocar assim nos olhos, para realçar um bocadinho mais, nos meus acessórios também, por exemplo aqui o brinco, estão a ver? Antes e depois, estão a ver que o brinco ficou muito mais realçado e então é para isto que eu utilizo os detalhes. E chegámos então ao final deste vídeo, malta. Eu espero muito que vocês tenham gostado, espero que vos tenha sido útil. Eu sei que não tive aqui, enfim, a editar a fotografia toda convosco e tudo mais, mas quis que este vídeo ficasse assim um bocadinho mais generalizado, por assim dizer, para vocês terem uma noção das ferramentas que eu utilizo mais e com que objetivo, e acho que isso eu consegui explicar-vos bastante bem. Espero eu que tenha respondido à vossa grande questão, que sempre foi como ter aquele fundo branco. E pronto, e basicamente é isto. Eu aconselho-vos muito honestamente, se vocês não têm assim muita experiência com edição de fotografias, como eu, por exemplo, que não tenho assim muito, eu aconselho-vos muito a utilizar mais o VSCO, portanto trabalhar em fotografia antes e depois no final aplicar o filtro que vocês gostam mais, porque eu acho que é a maneira mais simples, muito honestamente. O Lightroom é muito fixe, mas o Lightroom tem certas coisas que pronto, às vezes em termos de presets é um bocadinho mais complicado. Eu pessoalmente nunca comprei um preset e por agora também não faço ideias de comprar, porque eu sinto que eu ia gastar dinheiro e muito provavelmente ia ficar desiludida e então prefiro não fazê-lo. Um conselho que eu tenho para vocês é, se vocês não sabem trabalhar muito com o Lightroom, mas querem fazer um preset no Lightroom, pesquisem no YouTube, porque existem diversos tutoriais de pessoas que editam mesmo a fotografia convosco e mostram-vos, portanto, como é que chegaram àquele resultado. E eu, como eu vos digo, eu vou deixar-vos aqui fotos do meu preset atual, para vocês poderem tirar ideias, mas pronto, é muito isso. Eu acho que o Lightroom é mesmo muito fixe, na minha opinião,
por causa das cores, e também por causa da definição, claridade. Eu adoro essa definição. Pronto, mas isso também existe no VSCO, mas geralmente eu esse tipo de coisas prefiro editar no Lightroom. Portanto, é isso. De uma forma geral, eu espero que este vídeo vos tenha sido útil, espero que tenham gostado. Se vocês tiverem alguma dúvida relativamente a este vídeo, ao que eu disse, ou algum ponto da minha edição, digam-me abaixo nos comentários, ou então enviem-me uma mensagem privada para o Instagram, que é Joana_Pratas. Sigam-me por lá, normalmente eu falo sempre por lá convosco, e também, enfim, mantenham-se sempre atualizados também relativamente ao canal, e não só, não é? Também certas coisas minhas que eu gosto de partilhar convosco, portanto sigam-me por lá. Volto também então a relembrar-vos para que subscrevam ao canal, para que deixem o vosso grande like se gostaram deste vídeo e por fim também, claro, de ativarem as notificações para não perderem então os próximos vídeos aqui no canal. E é isso, malta, um grande beijinho para quem está a assistir e vemos então no meu próximo vídeo. Beijinhos! With this I'm scraping by.